de chegar em Palmas, Tocantins, finalmente. Estamos aqui pra ir no Jalapão, visitar o Jalapão, enfim. E eu espero que a viagem comece agora, porque até então foi perrengue. Tendo visto que a gente saiu de casa às 6h30 da manhã. Então a gente tá cansado e a gente vai ficar até às 5 da manhã aqui no aeroporto. Ou seja, vai dar quase 24 horas direto acordado. E é isso, vou mostrando pra vocês. Engenheiros. Seguimos do aeroporto, como eu falei, estamos no primeiro dia da expedição. A gente foi na Pedra Furada. E é isso. Pareceres por enquanto. Gente, não tem como vir sem guia. Outra coisa que eu não tinha me tocado, mas é meio óbvio, é que é muito pó. Então quem tem rinite, um sorim é tipo essencial pra mala. Acho que esses são os pareceres maiores, né? Porque daí agora a gente vai ir numa... Lago do japonês, verdade. Galera, é bem legal. A gente tá com mais duas amigas que elas vieram, tipo, assim, solo, sabe, na viagem. E é isso, sem muitos ainda pareceres, eu só tô muito cansada. E outra coisa que é muito real é sobre o Vonal. Gente, vocês não estão entendendo quanto chacoalha. Chacoalha demais. Tipo, mesmo. E é o quê? No solzinho. Amigas, primeiro dia de Jalapão finalizado. Não tô conseguindo conversar muito com vocês, porque, tipo, primeiro a gente passa muito no carro e na expedição tem mais gente, como eu falei. E é cansativo também. É muito tempo no carro. Ainda que é onde a gente ficou bastante, né, no parque. A gente ficou umas 3 horas e poucos no parque. Mas ao todo, por exemplo, deu 5 horas no carro. Foi, né? Mais ou menos. Mas 5 horas de carro. Então, tipo, é muito carro. Fica mais difícil falar. Além de que, realmente, é da forma que falam. É muito. Tipo assim, mas não é o chacoalhar o carro. É chacoalhar a ponto de você bater a cabeça, tipo, no carro. É chacoalhar a ponto de você ficar com dor no pescoço, entende? É chacoalhar muito. É voar do carro, né? Você fica o tempo todo. Quando as pessoas falam sobre chacoalhar, a gente não entende. A gente só pensa no enjoo. De, tipo assim, mas é chacoalhar de você quase não fica com a bunda no carro. É tipo isso. Então se torna ainda mais exaustivo nessa parte. Mas, enfim, vou tentando mostrar pra vocês. Tomei o café da manhã agora, tava bem gostosinho. A comida aqui é bem simples, mas tudo muito bem feito em todos os lugares que a gente foi até agora. E aí é isso, a gente vai terminar de se arrumar, terminamos de tomar café e vamos sair às 8. E a gente também hoje tem bastante estrada já pela manhã, pelo que eu entendi. Geralmente de manhã você já pega bastante estrada, né? Porque daí você se desloca até a cidade. E é isso, vou mostrando conforme dá. Mas com certeza eu quero fechar o vídeo porque eu já tive no tique. Eu vou soltar só sobre o que falam ou não falam de Jalapão, mostrando os takes. Mas aqui eu quero mostrar, tipo, falar literalmente tudo que eu senti e eu achei, que eu acho que as pessoas que vêm não falam bem, sabe? E aí a gente fica meio, tá, mas como que funciona? É isso. Treino, sabe? Você quer Coca Zero? Desejos, enfim.
gostou mais daqui. Cara, peraí. Parece um provem, parece um final. Não vai tacar o limãozinho pra dentro antes? Nossa vitória do Brasil. Até amarelo e verde. É, verdade. Cara, é sempre assim. Tipo argila, né? Arenoso, avisar aí tu vai ver. Aí a parte que vai lá no meio lá, ó. Aquela receita lá no meio. Lá que é a parte. Pode ir com vontade, sim, se joga. A gente é um... Pior que vai ter que dar... Amigas, terceiro dia de viagem começa hoje, ou é quarto? Quarto dia de viagem começa hoje e eu queria falar pra vocês uma coisa. Eu não tô conseguindo gravar como eu gostaria, de tipo, estar falando e mostrando as paisagens. Mas eu queria fazer um resumo sobre cada dia. Tá, o primeiro dia já começou sensacional. Uma coisa que eu achei sobre o Jalapão é que, assim, a maioria das pessoas focam no fervedouro, mas não focam no restante. E sendo que o restante, ele surpreende tanto quanto. É tão lindo quanto. Então, no primeiro dia, pra mim, já foi sensacional no sentido. É muito perrengue, realmente. Quando falam sobre chacoalhar o carro, acho que não falam sobre o quanto é chacoalhar o carro. Eu acho que eu poderia descrever que chacoalha tanto o carro a ponto de doer o pescoço porque você fica tentando se segurar. Mas é normal. Eu achava que teria como pegar e vir sozinha e contratar um guia e talvez você dirigir o carro. Não tem como, mesmo que você pegue e contrate um carro, alugue um carro bom, você tem que saber dirigir. E tipo assim, as estradas realmente são tipo, não são sinalizadas, nada. Então eu acho que não é interessante você vir sozinha mesmo. E resumo do primeiro dia que eu achei. Você passa muito tempo na estrada, realmente é muito longe um do outro até você chegar nos fervedouros. Então a gente foi na Pedra Furada, que é linda, mas não tem nada super demais. E aí depois a gente vai pra Lagoa do Japonês, se não me engano, que é maravilhosa. Gente, a água daquilo de lá é literalmente azul turquesa, mesmo. E é inacreditável, tipo, é uma água mais gelada, mas também ao mesmo tempo é gostosa. A água é transparente, os peixinhos ficam ali nadando o tempo todo. Dentro tem tipo uma gruta na Lagoa do Japonês. O lugar também é muito legal. Tem uma infraestrutura muito boa ali. Você poderia, eu acho,
que passar quase um dia inteiro ali. Isso que a gente ficou 3 horas e a gente fez tudo que podia. Então, outra coisa que a gente deu sorte na nossa agência, a gente pegou no nosso carro, fechou um grupo muito legal, sensacional. As meninas que estão com a gente, tipo, e nossos próprios guias, eu acho que assim, a agência que a gente contratou, literalmente foi uma agência que é muito boa. Tá realmente prestando serviço, assim, de qualidade, sabe? Tentando deixar ao máximo a nossa experiência surreal, eu diria. Então, ali na Lagoa de Japonês, por mais que eu tente expressar pra vocês, realmente, gente, é lindo. É literalmente dentro da água que cria a sombra, é azul turquesa real. E quando não é azul turquesa, é transparente. E muito gostoso de ficar, tipo assim, tem lugares nas pedras que dá pé e tem lugares que você vai nadar se você quiser, mas você também pode alugar boinha se quiser, se você não souber. Ou pode atravessar de barquinho. Eu não tirei foto com o barquinho transparente, fica legal, mas é mais pela foto mesmo. Enfim, a experiência surreal. Ali eu já tava feliz. A resumo do segundo dia, a gente passou mais um belo de um tempo na estrada. Foram 2 dias que realmente teve muita estrada. E é muito longe o deslocamento, como eu falei, de um lugar para o outro. Mas já começou me surpreendendo com um lugar que é surreal, literalmente, não esperava. É muito lindo, eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Ali o que acontece? Toda a chuva, ele fica pingando o ano todo, não é uma cachoeirinha. Ali ó, na parte do paredão que eu vou mostrar pra vocês. Mas fica pingando o ano todo em decorrência das chuvas, que acumulam na mata e aí desce pelas pedras. Gente, lá é muito lindo. Tem uma trilha bem rapidinha, você vai até o local, não tem muito o que fazer, mas é muito lindo. E aí você fica tipo embasbacada mesmo. Tem até uma pedra ali, uma mini cachoeira, ou eu não sei se é acho que não é cachoeira, se eu não me engano, eu posso estar falando muita merda, mas eu acho que é só em decorrência da chuva mesmo. É realmente um lugar maravilhoso ali. E, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com, não é viado, porque, mas é tipo, sabe aqueles bichinhos? Diz que antigamente tinha muito aqueles bichinhos que tem os, tipo, que eu diria alce, mas não é alce. Tá, tinha muito esses bichinhos antigamente. É maravilhoso, realmente, não tem muito o que fazer ali, mas é maravilhoso e vale a pena demais a ida. E aí você passa mais um belo de um tempo num deslocamento, e aí você vai pra uma prainha. Nessa prainha, a água é muito gelada, é muito transparente. Eu não sei se eu filmei pra vocês, acho que eu filmei pouquíssimo, mas enfim, vou mostrar o que eu tiver. É legal, mas eu acho que assim, é meio que mais do normal, assim, que a gente meio que vê no resto do Brasil. Então, talvez, não sei, se acha que é algo que vale a pena. Vale a pena porque está aqui, mas não é nada demais. Eu diria assim, a infraestrutura também não é muito legal, mas dentro do possível, atende bem, entende? E aí a gente vai para as dunas. Antes das dunas, a gente vai para um barzinho nessa agência que a gente contratou. E esse barzinho, ele tem uma bebida de rapadura com capim-limão. Cara, eu acho que é top, assim, melhores bebidas que eu já tomei de drink, assim, sabe? E além de que a experiência do barzinho é bem legal, ela é toda temática, assim, é um barzinho muito, com uma infraestrutura muito boa e traz muitos drinks diferentes, eu achei isso muito legal. Ali, o visual é muito lindo, eu acho que você fica, tipo, imersa em uma experiência que vale muito a pena e que passaria até umas 3 horas ali dentro. Tudo bem que ele é um pouquinho mais caro, mas é que tem todo um contexto do porquê tá caro. E pelo menos ele é um caro que entrega, tipo, coisas diferentes. E aí dali você vai pro pôr do sol, pras dunas, que é maravilhoso. Simplesmente, assim, eu não esperava, porque a gente já tem dunas, eu já fui em várias outras dunas e é lindo, mas o pôr do sol de lá é surreal. O contraste também, gente, fica parecendo um mini deserto, cara, é maravilhoso aquele lugar. Antes de você subir as dunas, tem também, tipo, uma partezinha, assim, com uns coqueirinhos e um riachinho. Gente, lá é outro lugar, assim, eu não sei se, tipo, eu não sei nem explicar. É como se inspirasse mesmo, sabe? É coisa de... parece um deserto, assim, lindo, lindo, de verdade, eu realmente não esperava, eu me surpreendi muito. Então a sensação que eu tive desse terceiro dia, literalmente, terceiro dia, foi isso, essa surpresa. Cara, é terceiro ou segundo dia? Acho que é terceiro dia, né? A sensação foi essa, tipo, de surpresa e pensar, cara, o Jalapão é muito mais do que realmente as pessoas falam. Aí, no caso, chegamos ao terceiro dia, que é o dia dos fervedouros, no caso, no pacote que eu contratei. Amigas, eu queria colocar em palavras o que é. Eu acho que meio que o Jalapão é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo vê na escola os fervedouros e pensa, cara, um dia eu quero estar lá e experienciar isso. Pelo menos esse foi o meu caso. E eu não sei, tipo, eu achei que eu não iria ver o Jalapão tão cedo. Eu nem achei que, de fato, talvez eu iria realizar esse sonho, entende?
Eu achei que talvez eu iria viajar antes para outro lugar, para fora do Brasil, que eu achava que talvez valia mais a pena do que conhecer o Jalapão. Então, eu acho que era um sonho, mas era um sonho que eu não imaginava que ia se realizar. E aí, talvez ficou foi ainda mais marcante para mim, não sei. Mas enfim, gente, os fervedouros, eles realmente são pequenos. O deslocamento aí no dia dos fervedouros, ele não é tão grande porque é literalmente na mesma cidade. Então, você não passa tanto tempo no carro, graças a Deus, porque, gente, a lombar... Eu sou uma pessoa que treina, sou uma pessoa ativa, vocês sabem, mas eu tenho a hérnia. Gente, por mais que você tente ficar confortável, que os carros sejam confortáveis, dói, entende? É muito tempo no carro mesmo, principalmente a gente que veio lá do Paraná. Então, tipo, você já veio de todo um contexto de avião, então realmente sobrecarrega o corpo. Então é muito legal isso, que você não passa tanto tempo no carro, porque todos os fervedouros são mais perto, são mais próximos. Tá, primeiro momento quando eu vi o fervedouro, eu acho que, tipo assim, é tão chocante, é tão lindo, que você fica entre o meio termo ali, tipo, cara, será que foi Deus que inventou mesmo? Mas ao mesmo tempo surpresa, porque você percebe que o homem consegue fazer muito parecido, sabe? Aquelas piscininhas artificiais que tem na casa dos ricão, dos milionários, de mansão. Então eu acho que o meu primeiro sentimento foi esse, tipo assim, cara, parece de mentira ou parece feito pelo homem, entende? A água é transparente mesmo. Agora, a sensação foi a segunda coisa que mais me marcou também. Todo mundo fala que não afunda. No primeiro que a gente foi, eu fiquei tipo, gente, será que eu sou exceção à regra? Será que eu vou afundar? E aí, o que é? Não é o poço inteiro que afunda, que não afunda. Então é areia normal e ali onde fala... eu já esqueci o nome, mas não é nascente. Não lembro, mas é onde sobe a água. Ali não é que você não afunda. Você não afunda. Mas você vai ficar, tipo, acho que quando a gente pensa que não afunda, a gente pensa que fica boiando 100%. Não, você dá uma baixadinha o corpo e aí ali, a partir daquele momento, você não afunda. Tanto é que a gente brincou com o próprio guia, que eu já falei que os nossos guias são sensacionais, real. Ele empurrava a gente com tudo pra ver se a gente iria afundar. E aí, nessa parte aí, né, que é movediça, eu diria. Tem um nome, mas eu não vou lembrar mesmo. Ele tentava empurrar e é como se, pra vocês entenderem mais ou menos, é como se criasse uma caminha assim, tipo, embaixo do seu glúteo, da sua perna, e te fizesse assim, ó. Tipo, não te quero, entendeu? Tu joga pra cima de novo. É bem bizarro. Mas como eu falei, eu fiquei chocada porque, tipo, quando a gente pensa que não afunda, a gente pensa, vou ficar boiando 100%. Não, você vai ficar ali, tipo, eu diria que até aqui, assim, sabe? Nessa parte ali. E nesse, porque uns são maiores, outros menores. A sensação... ela é diferente. Tipo, você fica meio que com medo no início, porque ele fica... o que eu disse que eu acho que parece? Sabe quando você pega a creatina e dissolve mais creatina em um pouquinho de água e aí fica, tipo, aquela areinha que não é areinha? É como se fosse essa sensação encostando nos seus pés. Quando você não vai num muito ativo. Então, fica ali, tipo, sabe? A areinha, assim, ó, batendo nas suas perninhas. E é isso. É estranho porque você fica, tipo, cadê? Cadê a coisa embaixo, sabe? Mas é muito massa também justamente a sensação. Aí tem vários, muda de um para outro, até o tipo da areia, o tipo da água. Tipo da água não. Mas a areia eu acho que é isso que influencia muito. Então tem uns que tem mais buracos, outros menos, aí você pode ficar brincando também com o pé assim. Ele fica tipo como se estivesse puxando, sabe? Cara, além de ser lindo, é surreal de legal a experiência. Eu acho que, literalmente, tipo, a gente foi em 5 ontem. Não que no último a gente já tava um pouquinho mais acostumado, mas ainda assim você vai lá dentro e você fica brincando. Nos que a gente foi, pelo menos, tipo, era muito diferente o visual de um pro outro também. Isso é muito legal. Ai, gente, é lindo. Acho que, eu não sei explicar o quão lindo é, o quão diferente é, e eu acho que principalmente por essa expectativa que a gente ouve muito falar, eu acho que eu diria que realmente é tudo que dizem que é, sabe? É uma experiência que realmente vale muito a pena. E se eu puder, acho que indicar pra vocês algo, façam essa viagem, venham pro Jalapão conhecer, porque por enquanto, assim, eu só me surpreendi positivamente em real oficial. Até no primeiro dia eu pensei, o que eu fiz da minha vida? É muito perrengue, acho que não vale a pena. Aí quando você chega no lugar, você percebe que, na verdade, valeu a pena sim. Que é como se passasse uma borracha na tua cabeça e você ficasse tipo assim, cara, passaria por isso 1000 vezes pra chegar até aqui. Ontem a gente foi também numa mini cachoeirinha. Não quis entrar, porque assim, perto do fervedouro você fica tipo assim, bem bonito, mas acho que vou estar evitando, não preciso disso. Até porque o fervedouro, ele não tem água quente também. Outra coisa que eu queria dizer, falam que a água é quente. Gente, é quente, mas não é quente ou furou. Eu acho que a gente para e pensa tipo, nossa, é quente ou furou. Não, ela é quente e é muito calor daqui. Isso que a gente tá, que seria no inverno, né? É muito calor, mas é um calor... Eu acho que ela é quente, um quente
confortável de se estar, entende? E daí talvez quando é no verão, ela fica muito quente porque tá muito quente. Mas no inverno, no início, quando você tá com o calor do corpo, você entra na água, você fica, tipo, é meio geladinho. Aí depois você fica confortável, realmente, tipo, um quentinho gostosinho, sem incomodar também. Acho que é isso, por enquanto. Aí a gente vai hoje pra cachoeira. Não é a duna. Pra um fervedouro, pra uma cachoeira, se eu não me engano, eu acho que é isso. Hoje tem mais deslocamento de estrada, mais tempo. Vamos ver como a lombar vai se comportar. E é isso. Como eu diria, eu acho que mais me surpreendi positivamente por enquanto do que negativamente. Eu juro que eu ainda não tive, assim, nenhuma frustração. É isso. Vou mostrando pra vocês também e faço resumo pra vocês. Aí depois eu coloco os vídeos em cima pra vocês verem mais, já que eu não tô conseguindo narrar. Agora pausa pro hotel que a gente ficou aqui. A gente não chegou a aproveitar a piscina e nem ali o furozinho, porque o nosso quarto tem... Ó, aqui é o bar. O nosso quarto, ele tem uma hidromassagem, vou mostrar pra vocês. Mas é bem legal aqui mesmo. Queria ter tomado uns drinks, talvez, mas toda vez a gente chegou muito cansado, a gente preferiu ficar na hidromassagem mesmo. É isso, amigas. Ó, aqui é a cama. O Brice tá arrumando a nossa toalhinha, que ela seca mais rápido. Essa aqui acho que ensopou demais ontem, né? É. Aí a gente tem, tipo, né? O que importa. É isso aqui. É isso aqui que a gente aproveitou todos os dias. A gente preferiu vir aqui do que na piscina. E, tipo, ela fica bem quentinha. Nossa, depois de passar horas andando, etc. É muito bom. Eu vou ter que molhar o cabelo também, que eu falei, eu não vou molhar agora de manhã, não. Que a gente vai pegar a estrada. Mano. Já tá aqui? Já tá. Quem quer ir primeiro? Dá pra ir, será? Vamos ver ali. Caraca, o rio é muito grande, cara. Vocês reconhecem esse cenário? Então, eu acabei de voltar de viagem, na verdade a gente chegou ontem, eu acabei de voltar do treino de fato, mas eu não queria deixar de finalizar para vocês falar sobre os restantes dos dias da viagem. Quarto dia, a gente foi para uma cachoeira e para um fervedouro. A gente viu tanto fervedouro no terceiro dia que eu achei que já tava, tipo, no último a gente já não tava mais tendo tanto encanto, mas a gente não normalizou isso porque, poxa, é um fervedouro do Jalapão. Mas voltando pra cachoeira, amigas, cara, eu acho que foi a cachoeira mais linda que eu já vi na minha vida. Eu juro pra vocês que a água é cristalina. Eu não sei se é por causa da areia embaixo ou se é por causa das pedras que torna a água tão limpa. Mas, enfim, mais uma vez provou pra mim o que eu já tava falando, que foi o que ninguém me avisou e eu fiquei chocada sobre como a Jalapão é muito mais do que só o fervedouro e o quanto tem umas outras belezas naturais à altura, que foge do comum, sabe? Então, ali, só nisso, o dia já teria valido pra mim, porque é muito lindo por foto, mas eu queria que não chega a 60% do que é na realidade. Chega a 60% do que é na realidade. Essa é a frase. E aí, por último, a gente foi num outro fervedouro. Uma coisa que eu queria falar pra vocês terem noção. A água é tão transparente e ela se torna gostosa porque você fica nadando
mesmo que a gente tenha ido lá no inverno, tudo bem que pra gente do sul é diferente, né, a temperatura. Então, obviamente, a gente todos os dias não passou calor, ficou confortável. Eu acho que a gente ficou confortável porque pra gente, a gente saiu no frio tão grande que a gente não ousou reclamar. Assim como a gente não ousou deixar de vivenciar o fervedouro por estar enjoado, não é a palavra, mas por ter se acostumado com isso. Enfim, eu tava falando outra coisa, eu tava dizendo que, pra vocês terem ideia, não chega a 60% do que é. A gente conseguia ver o fundo, e tipo assim, era poço não, mas era 2 metros de profundidade e a gente ainda conseguia ver o fundo como se estivesse ali, a 30 centímetros do chão. Então, assim, foi um passeio que valeu muito a pena e depois a gente seguiu pro fervedouro. Nesse dia, no quarto dia, a gente começou a se deslocar um pouquinho mais também. Então, voltou a ficar um pouco mais cansativo. Depois disso, a gente foi para um fervedouro, que eu acho que foi o melhor fervedouro que a gente foi de toda a viagem. Tudo bem que muda de agência para agência, mas ele era um fervedouro muito grande, ele era muito ativo. Então, você conseguia sentir essa diferença no pé, da areia, do enfervescimento. Cara, eu ainda não consegui lembrar o nome que eles falam. Mas você consegue sentir certinho essa experiência que você tem no fervedouro nas suas pernas. Então, eu acho que assim, a gente chegou no último, a gente ficou, nossa, já chamou atenção por ser grande. E eles mesmos falaram, aproveitem vocês estarem aqui. Ele é um fervedouro muito grande, ele é de não é um resort, mas é de uma pousada, um hotel, eu diria, mais de luxinho, assim, de todos os lugares que a gente foi o segundo que a gente foi, mas ainda assim eu acho que era o mais luxuoso. Tinha spa, etc. Tudo bem que daquela forma, né? Spa dentro de um lugar que é uma cidade pequena, então você sabe que é algo mais limitado. E, enfim, eles mesmos falaram para aproveitar, a gente já ficou feliz quando a gente chegou e viu que era muito lindo. Porque você não se acostuma, de fato, com a beleza, porque é maravilhoso. Mas eu acho que foi a melhor experiência. Eu tive 2 fervedouros que foram os meus preferidos. Esse foi não dá pra dizer qual foi o melhor. Esse foi um deles. O outro que eu gostei muito, ele era bem pequenininho, mas também era muito ativo. E foi isso, a gente ficou aproveitando esse último fervedouro que a gente foi, porque agora a gente só vai ver um fervedouro se a gente voltar pro Jalapão, né? Então, outra coisa que é legal é que você pode filmar de cima sem precisar de drone, porque ela tem um espaço que você sobe, sabe? Mas enfim, é uma experiência surreal e é tão ativo que te volta a ter essa... como se fosse a mesma reação que você tem quando você entra pela primeira vez, sabe? Você desacostuma com o que você acha que estava acostumado. E, gente, é uma experiência surreal, cara. É surreal, eu acho, assim, não dá pra descrever. Eu acho que se você pode ir, literalmente, vale muito a pena você investir nessa viagem. E aí, nos deslocamos um pouco mais. Foi, eu acho que 1 hora e pouco de viagem, 1h40. E voltamos ao resumo do último dia. O último dia foi mais tranquilo porque a gente tinha que pegar e se deslocar bastante de volta pra Palmas. Então você passa muito tempo no carro e a gente já tá cansado. A gente foi pra uma outra cachoeira que ela é legal, mas eu acho que ela mais se assemelha às cachoeiras do sul, eu diria. Porque não é que a água é limpíssima, mas o fundo é de uma pedra marrom. Então, tipo assim, é transparente, mas não é nada super, sabe? Tem lugar pra você se banhar. Acho que o que chama atenção são as crateras, que você pode ficar como se fosse um ofurô, mas ao mesmo tempo dá um certo medinho porque você consegue enxergar, né? O fundo. Cara, no quarto dia também, eu acho que a gente foi em 2 fervedouros. Já não me recordo mais. E um desses fervedouros também, se eu não me engano, nesse quarto dia, ou foi o quinto, eu não me recordo mais, mas a gente foi numa cachoeira um lugar da cachoeira e daí tinha um fervedouro no ladinho. No fervedouro eu não entrei, a cachoeira era bem legal. Eles estão fazendo uma barragem para, tipo, aumentar, assim, sabe, o fluxo da água. E lá, como eu falei, dava pra ver a água cristalina. Se eu não me engano, foi no 3º dia esse. E ele é muito lindo, essa cachoeira é muito linda, mas ela perde um pouco no encanto perto da cachoeira do japonês, ou da formiga, que é a primeira que a gente vai. É maravilhosa, assim, maravilhosa mesmo essa cachoeira. Enfim, último dia, a gente passa muito tempo na estrada, então a gente vai nessa outra cachoeirinha que eu falei, dos buracos. Eu não sei, tipo, se assemelha muito ao que a gente já vê, então é muito bonito, mas nada demais. Eu acho que Barra a gente tá cansado, Barra ainda tem muita coisa pra fazer, você já começa a pensar na volta, né? Então se torna um pouco mais cansativo. No meu caso, que peguei 5 dias, eu fiquei me questionando, será que vale a pena pegar 5 dias? Ou não, por causa desse último dia que você fica mais ociosa, então se torna cansativo por você estar cansada e ficar muito tempo no lugar.
Mas eu já chego com a minha conclusão. Então, a gente foi nessa cachoeira e depois a gente começou a se deslocar pra Palmas de novo, que foram 2 horas e 40, se eu salvo engano, de estrada. E grande parte é nas estradas ainda terríveis que te fazem ficar repensando se vale a pena ir no Jalapão até você chegar lá. E a gente foi ver o pôr do sol de cima num lugar, no espaço que tem um bar. Cara, que espaço sensacional, que você vê Palmas e o rio inteiro de cima no pôr do sol. Gente, surreal. Ali eu acho que foi pra finalizar com chave de ouro. Inclusive a gente colocou num cajueiro, a gente ganhou uma fitinha. A minha veio com 3 palavras. Cada um tem 3 palavras. Que era saúde e não lembro mais o que. Vou deixar aqui pra vocês. Bem legal. Acho que é uma experiência única. Eu nunca tinha visto um cajueiro. Muito bonitinho. Inclusive é uma barra... Aquele era pequeno, talvez? Ou ele era novo? Que ela é menorzinha, assim, mais parrudinha. Tipo uma arvorezinha pequena parruda. Achei muito bonito. E lá de cima o pôr do sol, gente. Sensacional, sensacional. Ele reflete no rio, que é gigante. Assim, fechou com chave de ouro mesmo. E também vale a pena e também te surpreende. Pessoas que são fãs de pôr do sol, né? Porque pra gente, pelo menos, a gente gosta desse estilo de passeio. Considerações finais sobre o Jalapão. Eu acho que meio que não foge do que eu falei pra vocês no resumo de cada dia, porque eu queria realmente lembrar de cada emoção que eu tive em cada dia, mas as pessoas são sensacionais, gente. Pelo menos a gente pegou uma agência. Eu peguei uma agência aqui de Pato, da minha amiga, que é sensacional, ela é muito boa. Eu sabia que ela ia me colocar nos melhores lugares e dito e feito. Aconteceram perrengues, mas a agência que ela contratou em nenhum momento deixou a desejar. É uma agência muito boa, que eu indico muito, que em nenhum momento eu perdi o encanto de estar no Jalapão, e eles sempre foram muito, não só receptivos, como reativos. Então eles sempre, como é a palavra? Não sei se é reativa a palavra, mas eles sempre foram muito sólidos e resolveram o problema sem fazer com que eu me estressasse, entendeu? A experiência foi surreal, as pessoas são muito, muito bacanas, elas são muito receptivas, muito queridas. Não sei se a gente deu sorte por ter pego uma agência tão boa, com pessoas tão boas, que tornaram tudo especial. A gente deu sorte também no nosso carro, só tinha gente sensacional, as meninas eram muito queridas, que você vai dividir no carro, né? São de 5 a 6 pessoas no carro. Então, e o nosso grupo também, todas as pessoas, assim, cada um dentro da sua particularidade, sério, sensacionais. Sobre o passeio, que eu fiquei pensando se vale a pena pegar 5 dias. A primeiro momento eu fiquei tipo, cara, esse último dia ficou meio ocioso. Eu acho que talvez se eles tivessem apertado a agenda, os 4 dias valeriam mais a pena. Até porque é uma coisa que poucas pessoas falam, mas, cara, é muito caro ir pro Jalapão. Apesar de que a gente foi em baixa temporada e a gente pegou um pacote muito barato, que valeu muito a pena, e a gente pegou milhas de passagem, pra gente foi uma viagem que valeu a pena. Lá é muito caro. Pra vocês terem noção, você não consegue pagar menos de 15 reais em uma cerveja. Então você já vai sabendo que você não vai gastar dinheiro, e eles têm uma visão que eu acho muito errada. Pelo menos eu estudei administração, eu sei que cada caso é um caso e existem vários tipos de administrações, vários tipos de canais de venda. De canais de venda não é a palavra, já não lembro mais, que vão se fazer quantos anos que eu tô formada. Mas existem várias maneiras de você tentar vender o seu produto. E uma delas é você aumentar o estoque e vender com um preço mais baixo, pensando em vender quantidade. E outra é você vender menos volume, mas mais caro, para tentar ganhar o seu dinheiro. E lá eles fazem isso, eles acreditam que se você está no Jalapão, você está para gastar. E aí eles colocam 15 reais numa cerveja, por exemplo, ou 10 reais numa Coca-Lata, para que eles preferem vender menos, na grande maioria, mas vender mais caro. E eu achei que, tipo, realmente é um destino caro, cara. Você vai sabendo que é caro. É isso. E não tem choro, não tem vela. Tem que pagar. Inclusive, na maioria, eles arriscam, eles pedem muito Pix e débito, pra ganhar, tipo, ao máximo, entende? E então é isso. Vá sabendo que você vai gastar. Você passa perrengue, sim, como eu falei. No sentido, você passa muito longe de um lugar pro outro. E são muitas horas de estrada. Apesar de que você vai ter conforto, o conforto ele é limitado dentro do possível. Então você tem que saber que, quando falam que chacoalha a ponto de enjoar, não é um chacoalhar tipo de chacoalhar assim. Ele chacoalha a ponto de te doer também, enjoar e doer do pescoço, de tanto que você tenta se segurar. Mas, como eu falei, vale a pena. Quando você chega no lugar, no destino final, vale muito a pena todo o perrengue que você passou, e passa uma borracha na sua cabeça, você esquece o que você passou. Então, tipo, sim, o corpo fica dolorido, mas ainda assim ele passa quando você chega no destino final. O que eu ia falar sobre o pacote?
Tô cansada, como vocês podem ver, gente. Fica o questionamento, é a gente que mora muito longe aqui no sul ou eles que moram muito longe? Eu acho que eles que moram muito longe. Tanto é que a gente pegou 3 aviões de novo, só que a gente não conseguiu pegar o avião de Curitiba a Pato Branco. Então a gente ainda por cima saiu 1h30 de Curitiba e chegou em casa ontem às 9, gente, porque a estrada tá com barreira e tá com reforma e pegamos acidente e pegamos tudo que vocês imaginarem, caminhão estragado. Então a gente chegou 9 horas em casa exaustos mesmo. E conforme a gente vai chegando lá em Palmas, em Tocantins, a gente vai ficando, cara, tipo, todos os pequenos costumes te mostram o quanto longe você está de casa. Dito tudo isso, se vale a pena pegar 5 dias de pacote. Aí eu fiquei pensando, tá, será que não vale a pena pegar 4? Que daí eles enxutam o roteiro, mas eu acho que se tornou. Foi tão sensacional a nossa experiência, com pouca pessoa em cada fervedouro. Alguns fervedouros têm tempo de permanência, todos eles, se eu não me engano, de 10 a 15 minutos, no máximo 20. A não ser que você pegue um lugar que tenha o seu fervedouro particular. E como no nosso caso, a gente pegou a agência que também tinha o fervedouro particular, mas eles são vários grupos, então tem tempo de permanência em cada fervedouro. Fato em cada atração. A gente não pegou pessoas além do nosso grupo. Tem alguns outros lugares, como a demanda estava mais baixa, a gente conseguiu ficar mais tempo, e eu acho que a gente conseguiu porque a gente tinha mais tempo também sobrando, porque a gente não precisou se deslocar de um lugar para outro correndo. Então a gente conseguiu aproveitar muito bem cada lugar que a gente foi. Não teve um lugar, o último lugar que foi a da Cachoeira, penúltimo, foi o lugar mais cheio, que realmente encheu a ponto de incomodar, porque a gente tava mal acostumado de tão vazio que tava, vazio de certa forma, vou dizer vazio, porque todo mundo fala quão cheio é o Jalapão. A gente então chegou a se incomodar um pouquinho. Mas como eu falei, então eu acho que aí isso me fez perceber que sim, valeu a pena pegar 5 dias por conta disso, por ter tempo para permanecer no lugar, para aproveitar ao máximo cada lugarzinho. E é isso, amigas, eu acho que vale a pena demais. Melhor viagem, eu acho que eu já fiz até agora na minha vida. Acho não, tenho certeza. E eu recomendaria, assim, sem pensar, se você pode ir, apenas vá. É uma experiência única. E se puder voltar, eu também voltaria. Mas eu acho que vale a pena ir. Você sendo nova. Sendo mais velha, o rolê é um pouco mais complicado. Real, pela forma que, por mais que tentem deixar você confortável, não tem o que fazer. As estradas são assim, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero poder fazer o próximo vlog de viagem, mais vlog mesmo. Mas também espero que vocês tenham gostado desse formato, porque eu tentei exprimir ao máximo o que foi essa vivência de estar no Jalapão por 6 dias.